Olá, tudo bem? Como vão vocês? Então vamos começar nossa mais aula aqui hoje sobre embriologia, né? Dando continuidade a um pouquinho dos nossos conteúdos anteriores, tentando sempre trazer esses conteúdos aos conteúdos anteriores, ligando esses conteúdos, os conhecimentos, as informações, os conceitos e depois ir construindo então todo o raciocínio sobre a vida, né? Essa vida maravilhosa, tanto a nossa quanto dos outros seres vivos, animais, vegetais, e aí vocês vão entendendo e se contextualizando, né? E vamos todos aí juntos nessa grande jornada. Vamos lá? Vamos falar hoje então sobre reprodução. Partenogênese. A gente já falou sobre partenogênese aqui algumas vezes, né? A gente já falou, já citei, já apresentei, já falei como é que acontece, né? Então a partenogênese, lembrando, é uma reprodução assexuada, não apresenta a participação do gameta masculino, né? Então é somente a célula mãe, que a gente chama de célula feminina, célula mãe, gameta feminino, que vai então fazer divisões e dar continuidade a novos descendentes completamente iguais sobre os aspectos físicos externos, como também sobre as características genéticas daquela célula mãe, né? Tá? Então, o desenvolvimento de um embrião a partir de um óvulo não fertilizado, né? Então, não houve a presença do gameta masculino fertilizando aquele óvulo, né? Tá bom? Ou não ocorre a troca gênica, né? Então, o que isso acontece? O que acontece? Vamos lá, vamos tentar entender para que vocês possam desenvolver sempre um raciocínio maior. Quando nós temos modificações ambientais, quando nós temos mutações genéticas, quando nós temos transformações no nicho, né, no habitat dos seres vivos ou da biosfera, como a gente vem vivendo nos últimos anos, né? Essa transformação das condições naturais do meio ambiente. O que acontece? Nós, seres humanos, seres animais e vegetais, vamos sempre aos poucos nos adaptando, né? Tá? Nós vamos falar mais lá para frente sobre algumas leis que explicam esses processos de adaptação. Mas é isso que nós vamos que vai acontecendo com a gente, que vai acontecendo conosco, né? Porém, quando não há troca genética, quando não há essa mudança genética e não há então um fortalecimento, um aumento de existência, aquela característica genética começa a ficar mais fraca, começa a perder força, começa a ficar inviável, né? Então, é o que a gente chama de baixa viabilidade genética. Por quê? Porque não está evoluindo. Então, nós temos todos seres vivos uma escala de evolução natural com o passar dos anos, tá certo? Tá? Já mencionei aqui, vou repetir. Alguns evolucionistas falam, por exemplo, que gerações futuras não apresentarão mais os dentes do siso por desuso, porque não precisam mais, né? Outros falam que não precisamos mais de pelos nos corpos ou pelo na na cabeça, né? Por quê? Porque nós temos hoje outros mecanismos de proteção contra o frio, proteção contra as intempéries ambientais, como por exemplo o uso de roupas, né? Tá? Então os pelos acabam perdendo suas funções essenciais, originais, né? Tá? É uma reprodução mais rápida, claro, se eu não tenho a troca, se eu não tenho a necessidade de cruzar um gene masculino, um gameta masculino com o gameta feminino, isso é um processo mais rápido, né? Se duplica a informação genética e se divide a célula, tá? É isso que acontece, tá? E
pelas questões de condições impróprias do meio ambiente, a gente já viu isso, né? A gente viu que a ameba fazia isso também, né? Alguns outros seres, os vegetais fazem isso, né? Quando eles percebem que as condições ambientais estão inapropriadas, eles fazem o que? Eles se duplicam, né? Eles fazem a duplicação dos núcleos do seu material genético, do DNA, formam esporos, né? E esses esporos têm mais resistência às modificações ou às condições inapropriadas do meio ambiente, tá? Os descendentes e a população apresentam menor capacidade de adaptação às novas condições ambientais. Acabei de falar isso. Não há variabilidade genética, não há evolução genética, então os descendentes e os próprios seres vão se tornando menos aptos para aquelas modificações naturais ambientais, né? Por exemplo, além das planárias que a gente comentou aqui, né? Nós temos também abelhas, pulgões, alguns besouros, formigas, vespas, alguns crustáceos e vertebrados, né? Então são tipos específicos, tá certo? De duplicação do óvulo sem a participação do gameta, né? Tá? Olha lá, em óvulos de aves, ouriços do mar, estrelas do mar, é possível realizar partenogênese artificialmente, tá? O que significa isso? Significa que em laboratório o homem pode forçar a partenogênese de aves, ouriços e estrelas do mar, né? Tá? Podemos ir lá, cortar um pedaço do ouriço, cortar um pedaço da estrela do mar, né? Fazer algumas replicações do material do óvulo, de aves, né? Tá? E com isso a gente faz a partenogênese sem a presença do gameta masculino, né? Então assexuada, né? E que pode ser arenótoca, origina somente machos, né? Abelhas, por exemplo, zangões. Pode ser teliótoca, apenas fêmeas, pulgões e alguns crustáceos. Deuterótoca, machos e fêmeas, tá? Então vamos gravar. Uma partenogênese pode ser artificial, o homem pode induzi-la, né? E é sempre assexuada, sem a participação do gameta masculino. Quando essa partenogênese, que é a célula ou o óvulo, o gameta feminino, se multiplica, se divide e forma um ser macho, né, o zangão das abelhas, por exemplo, nós chamamos ela de arenótoca. Quando isso acontece e gera um descendente feminino, que é o caso de alguns crustáceos e pulgões, nós chamamos ela de teliótoca. E quando é tanto macho tanto fêmea, pode ser chamada então de deuterótoca, né? Por exemplo, algumas borboletas, tá ok? Nas abelhas, por exemplo, os óvulos fecundados têm 2 Ns, né? O que eram os 2 Ns? As 2 cargas genéticas, né? São chamados de diploides, né? Tá certo? Então, esses óvulos produzem fêmeas, tá? Os óvulos com partenogênese, somente N, somente uma carga genética, dá origem a zangões. Então, coitadinho dos zangões, né? Só tem uma carga genética, né? Só tem uma parte que é a vinda da mãe, né? Que é a vinda da célula mãe, tá? Nas abelhas, especificamente, é um processo muito particular, porque as abelhas, a abelha rainha, às vezes ela sente algumas alterações climáticas, algumas ameaças, então ela sente que a colônia dela precisa de mais zangões para proteger, né? Ou para reproduzir depois a novas fêmeas, né? Novas rainhas. Então ela vai lá e produz mais zangões, né? Ou senão ela produz fêmeas, tá bom? Então, se produzirá fêmea, sempre sexuada, com a participação do zangão. Eu acabei de dizer que o zangão pode ir lá
participar, fecundar outras rainhas, né? Outras, ou senão zangões quando é assexuada. A esse processo de optar e decidir se vai ter reprodução sexuada ou assexuada, a gente chama de heterogonia, tá? Então, olha lá, nós temos uma rainha, uma abelha zangão, né? A abelha rainha forma óvulos, né? Um dos seus óvulos pode unir-se aos óvulos do zangão, né? Ao espermatozoide do zangão, e aí vai formar o quê? Especificamente, sem exceção, vai formar uma operária e vai formar uma rainha, tá? Então, se houve reprodução sexuada, jamais será formado zangão. Lembrem, o zangão possui N cromossomos, tá certo? Né? Então, olha lá, uma abelha possui 32 cromossomos. Quantos cromossomos o homem possui? Vamos lembrar das aulas passadas? 46. A abelha possui 32, sendo 16 oriundos do macho, 16 oriundos da fêmea, né? Então, se o zangão não recebe ou é oriundo da reprodução assexuada e possui só N cromossomos, então ele possui a metade da carga genética, tá? Então ele possui 16. Já as operárias e a abelha e a rainha possuem 32, né? Então, aqui nós temos então as operárias e as rainhas com 32 cromossomos e os zangões masculino, ó, é o único masculino, tá vendo? Com 16 cromossomos, tá certo? Então, os 16 cromossomos. Como que a gente identifica uma rainha de um cromossomo de uma operária? É fácil, olha lá. Uma operária ela é sempre menor, 15 milímetros, um zangão é sempre maior, 18 milímetros, e uma rainha possui o abdômen expandido. Olha aqui como o abdômen da rainha é muito maior do que o abdômen da operária e do zangão, né? Nós vamos ver isso mais para frente, mas por hoje já gravem esta condição, tá? Pedogênese, né? Então nós tínhamos a partenogênese, que é a divisão sem participação do gameta masculina das células mães do óvulo, né? Tá? Por várias razões, uma delas até por sobrevivência. E agora nós temos a pedogênese, que é uma partenogênese que ocorre quando o indivíduo ainda apresenta-se na fase infantil ou juvenil, fase larval, né? Então o indivíduo não chegou até a fase adulta para que se processe então uma divisão ou uma divisão assexuada, né? É ainda na fase juvenil, enquanto ele é larva, que ele vai se reproduzir, né? Então essa é pedogênese. As larvas não possuem gônadas, ó. Então não possuem gônadas, que são os órgãos de reprodução masculino e feminino. A gente viu isso algumas aulas atrás, né? Ou anteriores. Então células especiais se transformam em novas larvas, né? Então, novamente, continua sendo assexuada, não há participação das gônadas e as células sofrem uma diferenciação ou uma dediferenciação, né, de acordo com o tipo de célula, e vão formar então novos seres, tá? Então, da larva surge uma nova larva, ok? Sem passar por o processo de crescimento, desenvolvimento, virou adulto, troca de gameta, faz reprodução com outro ser vivo, né? Então, o que nós podemos pensar aqui? Que a pedogênese também tem baixa variabilidade genética, baixa resistência, né? Baixa
adaptação às mudanças climáticas, às novas condições climáticas, tá? Então são seres mais restritos, né? Vamos ver um exemplo: a facíola hepática e Esquistossoma mansoni. Nós aqui estamos com um exemplo do Esquistossoma mansoni, mas deixa eu só chamar a atenção de vocês para uma coisa, que eu vou estar sempre me cuidando, prestando atenção para fazer isso com vocês. Olhem aqui, facíola hepática, este é o nome científico do indivíduo, né? Então nós temos aqui o gênero e espécie em itálico, gênero começando com maiúscula, espécie não tem acentuação nenhuma, tá? E é escrito desta forma, sempre em itálico, com o gênero começando com maiúscula e a espécie começando com minúscula. E aqui dentro do parênteses, né, vocês podem pensar assim: poxa, mas o professor errou, escreveu 2 vezes a mesma palavra, o mesmo nome do inseto, do animal, né? Não errei, é para chamar a atenção de vocês mesmo, tá? Que quando eu escrevo o nome de um ser vivo de uma forma coloquial, uma forma popular, genérica, sem respeitar as leis da escrita científica, eu vou escrever de qualquer forma e eu vou usar facíola, vou usar acento no hepática, eu poderia ter escrito com maiúsculo aqui, tá? Então, na hora que eu for escrever de forma genérica, popular, eu não tenho regra. Na hora que eu vou escrever da forma científica, eu tenho regra, tá? Aqui eu coloquei uma figura para vocês para esquematizar o sistema do Esquistossoma mansoni, que na forma de larva, ele se reproduz por meio da pedogênese, tá? Ok? E vai formar um novo indivíduo, né? Tá? Então nós temos a larva cercária, tá? E a larva miracídio. Então tem 2 tipos de larvas dentro desse sistema. Uma é a que passa pelo corpo humano e a outra não passa pelo corpo humano, vai direto para o hospedeiro final, tá? Ok? Então isso chama-se pedogênese, reprodução assexuada na forma larval, tá? Então vemos agora para a terceiro tipo de reprodução. Então nós falamos da partenogênese, que são as reproduções assexuadas a partir da célula-mãe, do óvulo da mãe, sem a participação do gameta masculino. E aí nós falamos do exemplo das abelhas, principalmente, né? Que quando não tem a participação do gameta masculino, vai formar necessariamente, obrigatoriamente, um zangão. Quando já tem a participação do gameta masculino, pode então formar operárias ou rainhas. Aí falamos da pedogênese, que é o tipo de reprodução sexuada que ocorre nas larvas, né? Então larva gera larva, né? Então um miracídio gera uma cercária, e aí demos o exemplo do Esquistossoma mansoni. E agora nós temos o processo chamado de neutenia, tá? É uma fecundação realizada no estágio larval. Ui, fiquei confuso, professor, não entendi mais nada. Você não falou que larva é assexuada? Não. A pedogênese, na pedogênese, a larva do esquistossoma e da facíola sofrem reprodução assexuada. Eu agora aqui estou falando em neutenia de fecundação realizada no estágio larval. Algumas larvas que possuem óvulos já recebem o gameta masculino, então são fecundadas. Ou os adultos que conservam externamente a identidade de larvas permanentes, tá? Um exemplo disso é a salamandra, né? Olha lá, salamandra, escrita
de forma vulgar, popular, geral, ou escrita de forma científica, Ambystoma mexicanum, né? Ok? Então, prestem bem atenção, gravem bastante isso e sempre que escreverem, escrevam dessa forma. Usando itálico ou negrito quando vocês estiverem usando o computador ou quando vocês estiverem escrevendo manualmente, vocês têm que sublinhar estes nomes, tá? Para destacá-los. Larvas são conhecidas como axolotls. Axolotls que originam novas larvas. Então, a salamandra desenvolve-se adultamente, mantendo características de larvas, que são as axolotls, né? Então, a salamandra pode apresentar metamorfose, tá? Que é mudança, então ela muda da forma larval para a forma adulta, porém alguns fatores podem inibir esse processo de transformação. Qual é o outro animal que faz metamorfose? A larva que vai gerar a borboleta, a lagarta que vai gerar a borboleta ou a mariposa, né? O girino que vai gerar o sapo, né? São todos formas larvais que vão gerar um outro ser vivo adulto, tá? E a salamandra pode fazer isso também, mas ela pode ficar com o aspecto jovem dela, aspecto larval dela, tá? Por que que isso acontece? Muitos estímulos. Lembra, muitas aulas atrás eu falei para vocês, o meio ambiente está sempre estimulando o organismo. Por isso é importante que o organismo tenha esta capacidade de adaptação ao meio ambiente, para que ele sobreviva, para que ele garanta a perpetualidade da sua espécie. Então, isso pode acontecer pelo hipofuncionamento da tireoide. Então, a salamandra tem a tireoide, mas ela pode não funcionar de acordo, né? Isso chama-se de hipotireoidismo ou hipofuncionamento da tireoide, né? Fator genético, alguma questão genética, maturação genética ou influência genética, ausência de luz, então não há luz suficiente, frio excessivo, baixa concentração de iodo na água. Então, a baixa concentração de iodo na água é um agente propulsor ou promovedor de que haja, então, aneutenia ou que haja a manutenção das características larvais no indivíduo adulto. Olha lá. Então, esses dias eu estava vendo na internet, o pessoal começou a publicar na internet a forma do axolotl, né, que é a larva da salamandra, como sendo um ser bizarro. Não, ele é um ser antigo que existe aí há muitos e muitos anos, nessa forma larval, que tem esses pelos, né, esses cílios, parecem uns chifres, né, tá? Ok? Ou ela pode, então, quando adulta, se transformar numa salamandra adulta. Essa salamandra, a grande característica dela é que ela se transforma ou ela muda de cor de acordo com o seu desejo e de acordo com o ambiente. Então ela se adapta muito fácil ao ambiente para fugir de inimigos ou até para se disfarçar para atacar outros animais, tá? Então a axolotl é a larva da salamandra, né? E a salamandra. Então neotenia significa que a larva pode apresentar fecundação, pode apresentar reprodução sexuada. Qual era a diferença para a pedogênese? A pedogênese, a larva não apresenta reprodução sexuada, ela apresenta reprodução assexuada, sem o gameta masculino. Entenderam? Gravaram? Partenogênese, divisão da célula-mãe sem participação do gameta feminino, do gameta masculino, gerando novos indivíduos cópias da célula-mãe. Pedogênese, reprodução ou reprodução da larva, né, formando uma nova larva sem participação do gameta masculino, né, sem gônadas, as larvas não têm gônadas, então faz uma divisão celular, né? E a neotenia, tá?
é a fecundação da larva gerando um novo indivíduo. Vamos lá, vamos continuar? Vamos falar então agora de poliembrionia, né? A gente conhece muitos exemplos de poliembrionia na nossa vida, né? O gato, o cachorro, outros animais que dão filhotes, dão 10 filhotes, dão 20 filhotes, o rato, o gato, o coelho, né? Podem gerar poliembrionia. Ou nós, seres humanos, que podemos gerar gêmeos como descendentes numa única gravidez, podemos gerar quíntuplos, sextuplos, trigêmeos, né? Se eu não estou enganado, o recorde são 9, né? No ser humano, tá? É bastante raro, mas é possível, tá? E isso o que acontece? Vamos explicar aqui. Então, formação de gêmeos idênticos. Então, quando há formação de gêmeos idênticos, significa dizer que a poliembrionia se deu por por um único óvulo, tá? E por um único espermatozoide. Por algum motivo, aquela divisão em mórula, né, em glástrula, que a gente já estudou nas aulas passadas, anteriores, o que acontece? Acontece uma divisão e forma novos dois seres, não mais um, né? Então, de uma célula, em vez de passar para duas, para quatro, ela passa para duas, e daí de duas ela vai formar dois seres. E daí vai começar de novo, 2, 4, 8, 16, 32, 64, tá? Olha, e são chamados de verdadeiros univitelinos porque tem o mesmo vitelo, tá? Isso vai gerar a mesma placenta, nós já vamos ver isso, tá? É a fecundação de um único óvulo por um único espermatozoide, já comentei com vocês. Porém, os blastômeros se dividem, né? Então, lembra? As duas primeiras células, quando existe a fecundação do óvulo pelo gameta masculino, que é o espermatozoide, gera 2 blastômeros, que depois vai gerar 4, que depois vai gerar 8, 16. Mas o que acontece na poliembrionia? Esses 2 blastômeros vão gerar 2 indivíduos, né? Separados, isolados, tá? Se dividem e vão formar novos indivíduos geneticamente iguais. Então, eles terão as mesmas características, tá? Mesmo sexo, mesma aparência, porém... Então, vamos lá. Antes do porém, mesmo sexo, mesmas características. Então, na poliembrionia verdadeira ou univitelina, né, não é possível ter sexos diferentes, são o mesmo sexo, tá? E isso vai fazer o quê? Que tenham aparências semelhantes, iguais. Vocês, mais do que eu, já sabem de gêmeos, já veio à cabeça de vocês a imagem de alguns gêmeos. Porém, a única coisa que muda entre eles são as impressões digitais. Estas impressões nossas digitais mudam com os gêmeos. Um gêmeo tem uma, um gêmeo tem outra, tá? Essas são as únicas mudanças, diferenças de características e genética dos seres univitelinos, tá? Entretanto, algumas vezes esses blastômeros ou o desenvolvimento destes 2 indivíduos pode não acontecer corretamente, pode ter algum problema, a gente não sabe exatamente qual, e pode formar os gêmeos chipófagos ou siameses, aqueles que têm parte do corpo unida, né? Então, alguns chipófagos tem 2 cabeças, um tronco, 2 braços e 2 pernas, né? Então tem que dividir um tronco com 2 cabeças. Alguns têm 2 cabeças, 4 braços e um só tronco, outros vão ter 4 pernas. Então tem várias formas que esses 2 blastômeros se unem, se ligam e vão formar os gêmeos chipófagos ou siameses, tá? Então, os blastômeros não se dividem completamente, de alguma forma permanecem conectados, né? Permanecem unidos, tá? Os gêmeos, que é a poliovulação, então surge mais do que um óvulo, né? Lembra, eu falei da poliembrionia, é um ovo
com um espermatozoide. Agora, na poliovulação, a mulher pode liberar 2 óvulos, né? A mãe pode liberar 2 óvulos ou mais óvulos, e aí nós vamos ter a penetração ou a fecundação de vários espermatozoides nesses vários óvulos, e nós vamos ter então vários embriões, certo? Como é o caso dos cachorros, que muitas vezes dentro de uma ninhada, ou dos gatos ou dos coelhos, nós temos diferentes tipos de filhotes, com diferentes cores, diferentes pelagens, diferentes formações, tá? Ok? Então, os gêmeos bivitelíneos são gêmeos fraternos, falsos plurivitelinos e dizigóticos, né? Nós tínhamos os monozigóticos, um único zigoto, e aqui nós temos os dizigóticos, tá? Vários óvulos fecundados. Às vezes pode acontecer, é raro, mas pode acontecer, que você tem 2 óvulos sendo fecundados e cada um desses 2 óvulos faz uma divisão, os blastômeros se dividem e vão formar 2 indivíduos univitelinos, tá? Então nós temos 2 indivíduos univitelinos numa mesma gravidez com outros 2 indivíduos univitelinos e entre eles formando os indivíduos bivitelinos. Acontece muito com os mamíferos, cachorros, gatos, coelhos, tá? Que eles são cópias uns dos outros, tá bom? O número de descendentes depende do número de óvulos fecundados, tá? Então, se nós temos 2 óvulos fecundados, vão ser gerados 2 descendentes. Pode haver que hajam mais a divisão desse ovo gerando um univitelino, né? Tá? Ou 2 gêmeos univitelinos. É difícil, mas na natureza nada é impossível, tá? Nada é impossível. Então, olha aqui um exemplo para vocês. Monocigóticos ou gêmeos idênticos, né? Tá? Monozigóticos, olha aqui. Eles são gêmeos, utilizam a mesma placenta a partir de um único óvulo fecundado. Já nos dizigóticos, tá? Aqui está escrito em espanhol, pessoal, mas eu gostei muito desta imagem porque representa muito bem que nos monozigóticos ou univitelinos eles dividem a mesma placenta. Já nos dizigóticos ou bivitelinos eles têm 2 placentas diferenciadas, tá? E foram originados de 2 óvulos, né? Então olha aqui a foto. Aqui nós temos gêmeos que são iguais e aqui nós temos gêmeos diferentes, um moreno e um branco, tá? Ok? Vamos falar um pouquinho de clones, né? Os clones podem ser produzidos a partir da ação humana, que faz cópias do DNA, faz cópia dos genes, ou então faz cópia já dos indivíduos ou das partes do indivíduo não reprodutivas. Isso é muito comum hoje em dia nas plantas, tá? Então nós temos clones, por exemplo, dos eucaliptos. Pega-se um broto, pega-se um galho, pega-se um pecíolo de um eucalipto e faz-se clone. Isso vai acontecer que vão ser geradas várias plantas exatamente iguais à planta mãe ou à célula mãe, tá? A palavra clon do grego significa estaco-broto, né? Uma nova muda a partir de uma parte não reprodutiva do organismo, tá certo? Isso é um clone, né? Podem ocorrer tanto em plantas como em animais. Nós temos aí, se vocês lerem e pesquisarem na internet, a história da Dolly, que foi uma ovelha nos anos de 2000, eu acredito, não, 1993, 92, por aí, tá? No início dos anos 90, que foi feito então a transferência nuclear e foi gerada a Dolly, o primeiro ser vivo animal clonado, tá? É possível a clonagem humana? É possível, é um tema extremamente discutido, tem várias
cisões entre os cientistas, alguns concordam, outros discordam, igreja, políticos, né? Todos sempre muito diversos, uns defendem, outros não, tá? E vai sempre haver a defesa, porque alguns vão dizer assim, a reprodução ou a clonagem humana é ótima para terapias humanas, para tratar tecidos e órgãos, curar doenças, porém não deve ser utilizada para a reprodução, né? Tá? Então isso é muito polêmico na comunidade científica e em toda a sociedade, né? Ok? Mas vamos entender um pouquinho os clones, como eles são feitos a partir de células totipotentes, tá? Zigotos obtidos pela transferência nuclear, né? Então eu falei aqui, transferência nuclear lá na Dolly, né? Esses zigotos obtidos pela transferência são capazes de se diferenciar, tá? E geram então os clones, né? Para a terapêutica, né? Terapêutica para a produção de tecido. Então isso é muito bom, assim, por um aspecto, né? O aspecto de que você pega células sãs, né? Células sanas, saudáveis do seu organismo e as replica para produzir um novo órgão, um novo tecido, fazer uma substituição, né? Lembre-se, muita gente morre no Brasil e no mundo porque precisam de órgãos e não há doadores, né? Então, que bom seria se nós pudéssemos ter uma capacidade de ciência que dissesse assim, eu tenho um fígado que não funciona, então eu vou reproduzir um fígado e eu vou substituir o fígado daquele ser ou daquela pessoa para garantir a continuidade da vida dela, né? Tá? Então, vamos lá. Conjugação ou anfimixia, provavelmente no início do desenvolvimento da Terra, a reprodução era assexuada, tá? Então isso a gente já tem aí uma base científica que fortalece bastante este conceito, tá bom? Conduziu a uma evolução com reprodução gâmica, né? Então, da forma assexuada lá nos primórdios, lá no início da evolução, no surgimento da vida no planeta, né? Como que surgiu? Com seres simples, se reproduzindo assexuadamente, porque era difícil o contato, as condições climáticas eram diferentes, temperatura, gases, né? Tá? Mas, contudo, isso foi evoluindo e chegou-se até o momento atual em que os animais se reproduzem sexuadamente, então com troca genética, né? Reprodução gâmica, né? Gâmica de gameta. Tá? Mas isso só ocorreu pelo desenvolvimento passo a passo da evolução e modificação dos seres vivos. Isso vai acontecer, vai acontecer e vai acontecer sempre. O planeta, os seres humanos estão em constante evolução, em constante mudança. Pessoal, não dá para pensar que está tudo estático, que nada vai mudar, que tudo vai ser igual como era antes, há 30 anos, 50 anos atrás, no tempo dos nossos avós, dos nossos tataravós. Não, passou, já fomos, já andamos, já viemos, já chegamos aqui e iremos muito mais para frente. Vocês vão entrar numa universidade, vão seguir uma carreira e vão influenciar toda esta mudança, vão determinar esta mudança, né? Tá? E o processo de conjugação, então, foi uma forma intermediária de reprodução, com troca de núcleos e recombinação genética. Então a gente sabe que quando há troca de núcleos, há troca de materiais genéticos e com isso então aumenta-se aí a viabilidade da espécie, porém sem a participação de gametas, pois não existem gônadas, né, dita sexuada, né? Então é uma forma de troca de núcleos, é uma forma de recombinação genética, tá? Para garantir uma sobrevivência da espécie, porém não há participação de gametas. Então são seres inferiores que não têm gônadas, que não têm os órgãos de reprodução, que fazem a troca de material genético, trocam núcleo com núcleo, associam núcleo com núcleo, e isso para garantir a sua sobrevivência, melhorar a sua resistência.
Ok, pessoal? Então, hoje nós ficamos aqui com isto, com este tema de embriologia. Nós passamos pela partenogênese, pela pedogênese, pela neotenia, pela poliembrionia, né? Tá certo? E nós passamos também pelo processo de conjugação. Revisem, estudem, certo? E não percam esse ânimo. Estamos chegando próximo, vamos chegar muito próximos e vocês vão conseguir o objetivo de vocês. Eu tenho certeza que se vocês acompanharem as aulas, se vocês estudarem, buscarem na internet, buscarem em livros, fixarem conteúdos, fixarem conceitos, vocês vão ter grande sucesso na jornada de vocês. Ok, pessoal? Forte abraço, fiquem bem e até a próxima aula.